Seja bem-vindo à nossa casa para outra sessão de comentários sociais sobre fatos históricos, porque afinal eu odeio fofoca, né? Mas eu amo a história. E a história não é nada mais, nada menos que um compilado de fofocas oficiais. O que te trouxe aqui hoje? Você quer relaxar. Ai, os dias são tão conturbados, não é mesmo? Tanta coisa acontecendo. Viver em meio a momentos históricos é bem mais complicado do que ler sobre os mesmos. Muita confusão e gritaria, muitos babados acontecendo. Nada melhor do que desanuviar a mente, relembrando o que aconteceu há séculos e séculos e séculos atrás. Deixa eu pensar aqui num tema. Já sei. Falou em temas históricos interessantes. Temos a história de uma rainha. E você sabe, todos nós amamos histórias de rainhas, não é mesmo? Mas essa não é qualquer rainha. É uma menina que se tornou rainha ainda bebê, que foi criada na França com muito glamour e educação e refinamento. Casou-se várias vezes, mas tinha um dedo podre para macho. Isso mesmo. Ai, a gente tem pelo menos duas amigas com a síndrome, né? A síndrome de Maria Stuart. De escolher boy sem futuro. Mas não vamos comentar sobre as vidas alheias, não é mesmo? Ela tem uma vida muito interessante. Passa por 3 países diferentes. Acaba por tentar ser rainha dos 3. De um lado ou de outro, né? Pelo menos ela clama. E tem uma morte trágica. Eu acho que vamos falar de Maria da Escócia. Maria Stuart, a última monarca da casa de Stuart a reinar sobre a Escócia de forma independente. Um assunto super interessante. Então vamos ver aqui no livrinho. Ah, meu filho, você vai adorar, porque é muito babado e confusão. E eu amo a confusão. Então vamos começar pelo começo. Maria nasceu no dia 7 ou 8 de dezembro de 1542, num palácio na Escócia, filha do rei Jaime V e a sua segunda esposa, Maria de Guise. Maria de Guise é uma francesa chiquérrima. Afirma-se que ela nasceu prematura e foi a única descendente legítima de Jaime a sobreviver. Era neta de Margarida Tudor, irmã mais velha do rei Henrique VIII da Inglaterra, sendo assim sobrinha neta do rei inglês. Ela ascendeu ao trono 6 dias após o seu nascimento, quando seu pai morreu, talvez por conta de uma crise nervosa depois de uma batalha, ou por ter bebido água contaminada durante a campanha. Um fato interessante sobre o período medieval é que mesmo os reis e nobres não tinham acesso a águas não poluídas. Naquela época era até mais fácil você ser uma pessoa saudável bebendo coisas com álcool, fermentadas, cervejas, vinhos, até as crianças bebiam cerveja. Porque o processo de fermentação limpa a água de todas as bactérias. Pois é, interessante, né?
Uma lenda popular registrada pela primeira vez por João Knox diz que Jaime, ao ouvir em seu leito de morte que a esposa tinha dado à luz a uma menina, tristemente exclamou: "Começou com uma moça e acabará com uma moça." Dá para perceber que esse período ali, na região do Reino Unido, que não era unido na época, era uma região que estava aflorando as rainhas, né, o poder feminino. A casa de Stuart havia ganho o trono da Escócia pelo casamento de Margarida de Bruce, filha do rei Roberto I, com Gualtério Stuart, sexto grão-senescal da Escócia. A coroa chegou em sua família através de uma mulher e seria tirada por uma mulher. Essa afirmação lendária virou realidade 2 séculos depois, apesar de não com Maria, mas sim com sua descendente, a rainha Ana de Grã-Bretanha. Maria foi batizada pouco depois do seu nascimento, na igreja paroquial de São Miguel. Rumores se espalharam dizendo que ela era fraca e frágil. Porém, o diplomata inglês Rolf Sadler viu a criança no palácio em março de 1543 e escreveu: "É uma criança tão boa quanto eu já vi de sua idade e provavelmente viverá." A Escócia foi governada por regentes até Maria alcançar a idade adulta, já que ela era um bebê quando herdou o trono. Desde o início havia 2 reivindicantes ao cargo. O primeiro era o católico cardeal David Beaton e o segundo era o protestante Jaime Hamilton, segundo conde de Arran, e o seguinte na linha de sucessão. A reivindicação de Beaton vinha de uma versão do testamento do rei que seus oponentes dispensaram como falsos. Hamilton conseguiu se tornar regente com o apoio de seus amigos e parentes, ficando no cargo até 1554, quando foi removido do cargo por Maria de Guise, a mãe francesa de Maria Stuart. Aí todo mundo sempre quer ser regente, né? Henrique VII, quer dizer, Henrique VIII, aproveitou a oportunidade de regência escocesa para propor o casamento entre Maria e o seu filho Eduardo, tendo a esperança de união de Escócia com Inglaterra. Quando a rainha tinha apenas 6 meses de idade, foi assinado em 1º de julho de 1543 o Tratado de Greenwich, que dizia que Maria se casaria com Eduardo aos 10 anos de idade e se mudaria para a Inglaterra, onde Henrique poderia supervisionar seu crescimento. O tratado ditava que os 2 países permaneceriam legalmente separados e que, caso o casal não tivesse filhos, a união temporária seria dissolvida. Porém, Beaton voltou ao poder e começou a defender uma política pró-católica e pró-francesa, enfurecendo Henrique, que queria quebrar a aliança escocesa com a França. O cardeal queria levar Maria para longe da costa, até a segurança do castelo de Stirling. Hamilton resistiu à mudança, porém cedeu quando os apoiadores armados de Beaton se reuniram. Mateus Stuart, 4º conde de Lennox, escoltou Maria e Maria de Guise com 3.000 homens. A rainha foi coroada em 9 de setembro de 1543 na capela do castelo. Com tal solenidade, como eles usam neste país, que não é muito custosa, de acordo com Sadler e Henrique Ray. Henrique prendeu mercadores escoceses indo para a França pouco depois da coroação, confiscando as mercadorias. Olha, Henrique VIII era carne de pescoço, não é não? Homem complicado. Homem sedento de poder, tu não acha? Eu acho. Ai, muito sedento, né?
As prisões causaram fúria na Escócia e Hamilton juntou-se a Beaton e converteu-se ao catolicismo. Em dezembro, o Tratado de Greenwich foi repudiado pelo parlamento escocês. A rejeição do tratado de casamento e a renovação da velha aliança com a França fez Henrique partir para o rude cortejo, uma campanha militar que tinha intenção de impor o casamento de Maria com Eduardo. As forças inglesas realizaram vários ataques contra o território escocês e francês. Edimburgo foi saqueada em maio de 1544 por Eduardo Seymour, primeiro conde de Hertford, e a rainha foi levada para Duckhead por segurança. Ele queria forçar o casamento de Maria com o filho dele. Lembrando, spoiler alert, que o filho dele vai morrer, né? Ele não vai nem assumir o poder. Beaton foi assassinado em maio de 1546 por membros protestantes da pequena nobreza. E em 10 de setembro de 1547, 9 meses após a morte de Henrique e a ascensão de Eduardo VI, os escoceses sofreram uma enorme derrota na Batalha de Pinkencleugh. Os guardiões de Maria temiam por sua segurança e a enviaram para o priorado de Inchmahome durante 3 semanas e pediram ajuda aos franceses. O rei Henrique II da França propôs unir a França à Escócia através do casamento da jovem rainha com seu filho de 3 anos de idade, Francisco Delfim da França. Hamilton concordou com o casamento por causa da promessa de ajuda militar francesa e um ducado francês para si próprio. Olha, esses políticos sempre fazendo politicagem, né? Lógico que ele foi atrás de um ducadinho básico. Maria mudou-se outra vez em fevereiro de 1548 para sua segurança. Os ingleses deixaram um rastro de devastação e tomaram a importante cidade de Haddington. O muito esperado auxílio francês chegou em junho, cercando e tomando de volta Haddington. O parlamento escocês se reuniu em 7 de julho de 1548 em um convento perto da cidade e concordou com o tratado de casamento francês. Aí a bicha vai pra onde? Pra França, meu amor. Isso mesmo. Vai pra França. Maria, então, com 5 anos. Olha mesmo, casada. A mulher casou com 5. A mulher foi rainha com 6 dias. A mulher casou com 5 anos. Quer dizer, casaram ela basicamente, né? Foi enviada para a França e passou os próximos 13 anos na corte francesa. A frota enviada por Henrique II era comandada por Nicholas e partiu de Dumbarton com a rainha em 7 de agosto de 1548, chegando em Roscoff ou Saint-Paul-de-Leon, na Bretanha, cerca de uma semana depois. Foi acompanhada pela sua própria corte, que incluía 2 meios-irmãos ilegítimos e 4 Marias. 4 meninas de mesma idade, todas chamadas Marias, filhas de algumas das famílias mais nobres da Escócia. Beaton, Seton, Fleming e Livingston. Sua governanta foi Janet Stuart, Lady Fleming e mãe de Maria Fleming, além de filha ilegítima de Jaime IV. Maria foi descrita por seus contemporâneos como vivaz, bonita e inteligente, tendo uma infância promissora. Era a favorita de todos na corte francesa, com a exceção da rainha consorte Catarina de Médici. Catarina de Médici, a própria sogra megera, né? Misericórdia. Olha. Se tinha uma pessoa mais carne de pescoço do que Henrique VIII, era Catarina de Médici, também conhecida como a rainha da serpente. A mulher, olha, matava, cuidava, curava, libertava, prendia. A mulher fazia tudo. Catarina de Médici, menina, era problemática. Aí a bichinha da Maria, meu
Deus, passa 13 anos na corte, criança, adolescente, sendo nora já de Catarina de Médici. Ai, ai, Maria aprendeu a tocar alaúde virginal, sendo competente na escrita, poesia, equitação, falcoaria e bordado. Também aprendeu a falar francês, italiano, latim, espanhol e grego, além de falar o seu nativo Scots. Ela ficou muito amiga de sua futura cunhada, Isabel de Valois, de quem Maria manteve memórias nostálgicas depois na sua vida. Sua avó materna, Antonieta de Bourbon, foi outra forte influência na sua infância, atuando como uma das suas principais conselheiras. Os retratos mostram Maria com uma cabeça pequena e com formato oval, um pescoço longo e delicado, cabelos ruivo claro, olhos castanhos, pálpebras pesadas e abaixadas, sobrancelhas finas e arqueadas, pele branca, uma testa alta, características firmes e regulares. Ela foi considerada depois uma criança bonita e, quando adulta, uma mulher muito atraente. Em algum momento da infância, ela pegou varíola, porém a doença não deixou marcas. E é interessante que a varíola vai matar muitos herdeiros da Europa nessa época. E a própria Elizabeth pegou varíola, mas no caso de Elizabeth I, a varíola deixou marcas terríveis na pele dela. A rainha era eloquente e extraordinariamente alta para os padrões do século XVI. Ela chegou a medir 1,80 m de altura, enquanto seu marido Francisco era gago e anormalmente baixo. O bicho era gago e baixinho. Bless his heart. Henrique II comentou que desde o primeiro dia que se conheceram, meu filho e ela se deram muito bem juntos, como já se conhecessem há muito tempo. Maria assinou um acordo secreto em 4 de abril de 1558, legando a Escócia e a sua reivindicação ao trono inglês e francês caso morresse sem deixar herdeiros. 20 dias depois, casou-se com Delphine na Catedral de Notre-Dame, em Paris, com Francisco tornando-se rei consorte da Escócia. Eduardo VI havia morrido em julho de 1553 e fora sucedido pela meia-irmã Maria I, ou a Maria Sanguinária, que morreu em novembro de 1558. Por sua vez, foi sucedida por sua única meia-irmã ainda viva, Isabel I, ou Elizabeth I. Sob o terceiro ato de sucessão aprovado em 1543 pelo parlamento inglês, Isabel foi reconhecida como herdeira de seu meio-irmão e meia-irmã, enquanto o testamento de Henrique VIII excluiu a casa de Stuart da linha de sucessão da Inglaterra. Mesmo assim, Eduardo e Isabel eram vistos por muitos católicos como ilegítimos. E assim, Maria da Escócia era a verdadeira rainha inglesa para muitos católicos, como descendente de Margarida Tudor. Henrique II proclamou que seu filho e sua nora eram rei e rainha da Inglaterra, fazendo que o brasão real inglês fosse empalado com o francês de Francisco e o escocês de Maria. Sua reivindicação ao trono da Inglaterra foi um ponto de discórdia permanente entre ela e Isabel. E a gente sabe que Isabel, também conhecida como a nossa querida Elizabeth I, não perdoava nem cheiro de traição. Minha filha Elizabeth, ela comia os pratos frios, tá? Ela esperava até da hora do pote. A bicha foi a maior rainha da Inglaterra. Não por outro motivo, a não ser que ela era extremamente competente, extremamente fria e calculista. Henrique II se feriu duramente durante uma justa e morreu em 10 de julho de 1559. Assim, Francisco, então com 15 anos de idade, ascendeu ao trono com Maria, com 16 anos sendo sua consorte.
Os tios da rainha Francisco, duque de Guise, e Carlos, cardeal de Lorena, passaram a dominar a política francesa, em uma ascensão chamada por alguns historiadores como a tirania guisiana. O poder dos protestantes lordes de congregação na Escócia estava crescendo às custas de Maria de Guise, que mantinha o controle efetivo apenas através do uso de tropas francesas. Os lordes protestantes convidaram tropas inglesas a entrarem na Escócia, em uma tentativa de assegurar o protestantismo. Ao mesmo tempo, um levante huguenote em março de 1560 na França, chamado Conjuração de Amboise, impediu que os franceses enviassem apoio. Assim, os irmãos Guise enviaram embaixadores para negociar um acordo. Maria de Guise morreu em 11 de junho de 1560, e a questão do futuro das relações franco-escocesas era urgente. Sob os termos do Tratado de Edimburgo, assinado pelos embaixadores de Guise em 6 de julho, os franceses e os ingleses retirariam suas tropas do território escocês e a França reconheceu Isabel como legítima rainha da Inglaterra. Isabel, a nossa Elizabeth, Betinha, né, mulher? Entretanto, Maria, então com 17 anos e ainda lamentando a morte da mãe, se recusou a ratificar o tratado. Lembrem bem, tá? Vocês lembrem bem disso tudo que ela veio fazendo contra Elizabeth I, tentando sempre colocar terra no governo de Elizabeth I, jogar gasolina no fogo das revoltas populares contra Elizabeth I. Ai, vocês vão dizer, ai, mas Elizabeth I manda matar Maria Stuart. Mas a Maria Stuart fez por onde? Francisco II morreu em 5 de dezembro de 1560, de uma otite média que gerou um abscesso em seu cérebro. Maria ficou devastada. Sua sogra, Catarina de Médici, tornou-se a regente do novo rei, Carlos IX, então com 10 anos de idade, irmão mais novo de Francisco. Gente, graças a Deus que temos antibióticos hoje em dia, né? Uma inflamação, uma dor de ouvido do rei da França. Maria voltou para a Escócia 9 meses após a morte de Francisco. Lembrando, esperavam-se 9 meses para ter certeza que ela não estava grávida do ex-rei da França. Então, eles sempre usavam isso. Antes de enviar as viúvas para longe, eles esperavam 9 meses. Ela tinha pouca experiência direta com a complexa situação política de seu país natal. Já que tinha vivido desde os 5 anos na França. Era vista como suspeita por muitos de seus súditos e por Elizabeth I por ser católica. O reino estava dividido entre facções católicas e protestantes. O reformista protestante João Knox pregou contra Maria, condenando-a por ir à missa, dançar e se vestir de maneira muito elaborada. A rainha o convocou para sua presença para argumentar com ela. Sem sucesso, mais tarde acusando Knox de traição, porém depois ele foi inocentado e liberto. A rainha tolerou a recém-estabelecida ascendência protestante, para a decepção do partido católico, e ainda manteve seu meio-irmão como seu principal conselheiro. Seu conselho privado foi nomeado em 6 de setembro de 1561 e era formado por 16 homens, mantendo aqueles que já possuíam cargos de Estado e sendo dominado por líderes protestantes. A historiadora moderna Jane Wormald considerou esse conselho notável, sugerindo que a falha de Maria em não nomear um conselho simpático aos interesses católicos e franceses era uma indicação de seu foco no desejo de tomar o trono inglês sobre os problemas internos da Escócia. Então percebam, a Maria Stuart, desde os 17 anos, ela mostra a intenção de tomar o poder
de Elizabeth I. Então, quando a gente vê pessoas defendendo Maria Stuart e dizendo que Elizabeth agiu de maneira cruel, impensada, ou ela agiu sem motivos, vale a pena lembrar que ela tinha motivos, sim. É lógico que não vamos justificar uma morte, né? Mas ela tinha motivos, sim, para se defender de uma possível revolta dos católicos na Inglaterra, liderada por Maria Stuart. Pois é. Maria enviou Guilherme como embaixador à corte inglesa para apresentar o caso de nomeá-la herdeira presuntiva da Inglaterra. Isabel se recusou a nomear um herdeiro em potencial, temendo que isso instigaria conspirações para tirá-la do poder pelo sucessor nomeado. Arranjos foram feitos no final de 1561 e início de 1562 para que as duas rainhas se encontrassem em York ou Nottingham em agosto ou setembro de 1562. Porém, Isabel enviou em seu lugar Henrique Sidney em julho para cancelar por causa das guerras religiosas da França, que é outro babado, viu? Menina, a França já pegando fogo nessa época. Pois é. Maria, ela conheceu os homens, né? Maria conheceu brevemente Henrique Stuart, Lord Darnley, em fevereiro de 1561, enquanto ainda estava de luto por Francisco. Os pais de Henrique eram Mateus e Margarida Douglas, que eram aristocratas escoceses e também donos de terra ingleses que enviaram um filho à França para dar condolências à rainha. Ele deu muitas condolências à rainha. Ai, eu não gosto, né, de comentar, mas a condolência na rainha foi tão bem dada que a bicha se apaixonou. Aí o que acontece, ela acha o cara bonito, porque ele era alto também. Eles se apaixonam e se casam. Entendeu? Eles se casaram. Depois que eles se casam, aí, meu amor, que eles ficam muito problemáticos, entendeu? Muito problemáticos. Isabel, ela se sente ameaçada. Isabel da França, né? Da França não, da Inglaterra. Elizabeth I. Ela se sente ameaçada com esse casamento. Principalmente se eles tiverem filhos, entendeu? Então ela tá ali, olha, só de olho. Porque o filho deles poderia reivindicar, né? No caso, o trono inglês. Pois é. Esse casamento foi interessante porque o marido, né? Esse cabra, ele já fica arrogante do começo, entendeu? Ele fica arrogante, ele quer ser o rei, não quer ser rei consorte, ele quer ser o rei mesmo. Ele queria o trono para si, mas Maria recusa dar o trono a ele, entendeu? Então Henrique ficou com ciúmes da amizade da rainha com seu secretário católico David Rizzio e certos rumores que apontavam que ele era o pai da criança. Menino, era corno. Henrique corno. Henrique corno. O povo ficava dizendo que ele era corno, Aí quando Henrique entrou em março de 1566 em uma conspiração com os lordes protestantes que queriam se rebelar contra Maria. Um grupo de conspiradores acompanhados pelo rei consorte assassinou Rizzio em 9 de março, na frente de Maria, num jantar, e ela estava grávida. Henrique depois ficou desiludido e trocou de lado 2 dias depois, e a rainha recebeu Stuart no palácio. Henrique e Maria escaparam e ela perdoou ele devido à pressão, entendeu? Jaime, filho de Maria e Henrique, nasce em dia 19 de junho de 1566. Porém, o assassinato de Rizzio levou inevitavelmente ao colapso do casamento. Pois é. Enquanto estava hospedada em um palácio, ela cavalgou pelo menos 4 horas para visitar Jaime de Hepburn, no castelo de Hermitage, onde ele estava doente por causa de ferimentos adquiridos durante um ataque, por fora da lei. A viagem depois foi usada por seus inimigos como evidência que os dois eram amantes, apesar de nenhuma suspeita ter aparecido na época, e a rainha esteve acompanhada por guardas e conselheiros.
Ela ficou doente, frequentemente vomitando, perdendo a visão, e acreditou-se que ela estava morrendo. Não se sabe, né, o que aconteceu. Dizem que poderia ser até uma hemorragia úlcera gástrica. Daí ela resolve querer se divorciar de Henrique. O divórcio foi discutido e tal, mas estavam colocando pressão pra ela não se divorciar. Aí ela vai, batiza o filho. E acontece que o danado do Henrique acaba sendo morto no incêndio. Só que descobrem que ele foi estrangulado antes de morrer nesse incêndio. E quem é o cabra que dizem que matou? Hepburn, o Jaime Hepburn, o cabra com quem ela foi visitar, entendeu? Quando ela tava doente. Que ela cavalgou 4 horas para ir ver o homem. O que dizia que era amante dela? Pois é. Então Hepburn era o principal suspeito do assassinato. Pois é. Aí Maria visitou seu filho pela última vez em 23 de abril de 1507. Ela foi sequestrada por Hepburn e seus homens no dia 24, quando voltava para Edimburgo. Maria e Hepburn voltaram para a capital dia 15 de maio e se casaram na cerimônia protestante no palácio. Olhe mesmo, esse cara é tão louco, esse Hepburn, que tinha assim um appeal pra ela, né? Ela estava apaixonada por ele, que ele mata o marido dela. É o primeiro suspeito. Ele sequestra a mulher e casa com ela numa cerimônia protestante, e ela é católica. Aí pronto, o povo vai se revoltar, não é? Obviamente, que eu não gosto de fofoca, mas o povo vai se revoltar. Ela perde o apoio de todos os lords da aristocracia quando ela casa. Daí ela é presa, meu amor, ela é presa no palácio. Pois é, e tem que assinar abdicando do reinado em favor do filho. Aí ela resolve fugir da Escócia. E quem é que abre as portas para ela? Elizabeth I convida ela para vir para a Inglaterra. Mas isso era o plano da vingança fria de Elizabeth I. Quando ela vai para lá, ela basicamente vira uma presa, entendeu? Mas ela não estava presa assim. Ela era uma prisão de luxo. Ela fica presa 19 anos. Mas aí ela não se esqueceu ainda daquele desejo de ser rainha da Inglaterra. Então ela entra numa conspiração. Aparecem cartas ligando ela, uma conspiração dela para roubar o trono de Elizabeth I. E Elizabeth I já está de saco cheio. Então Elizabeth I a acusa de traição e manda matar. Aí eu só sei que no dia da morte, Mary Stuart, então com 44 anos, se não me engano, aparece com um vestido vermelho, a cor dos mártires, reza um terço. Isso mesmo. Aí, porque ela era católica, né? Então ela estava fazendo aquela coisa toda da catolicismo. Jura inocência e o carrasco vai, corta a cabeça da mulher. E dizem um detalhe sórdido, é que precisou mais de uma machadada para cortar a cabeça. E outro detalhe sórdido é que ela tinha um cachorrinho de estimação que estava escondido debaixo das saias dela. E o cachorrinho ficou tão nervoso com aquilo tudo que entrou em choque e depois o cachorrinho morreu. É triste. Muito triste. Mas a ironia é que o filho de Mary Stuart acaba sendo o herdeiro do trono de Elizabeth I. Então essa é uma história cheia de reviravoltas. Eu espero que tenha te relaxado. A mulher não tinha um dedo bom para escolher marido, né? O primeiro marido escolheram para ela, então foi até um negócio de futuro, mas depois ela só escolheu traço. Né? Traço. É por isso que Elizabeth I tinha tanto medo de casar. E ela estava certíssima. Bem, obrigado por ter vindo aqui. Eu espero ver você em breve. Não se esqueça de me acompanhar por aí.
todas as plataformas. Beijinho, beijinho. Boa noite. Tchau, tchau.